atribui uma valoração a cada subconjunto S de produtos, ou também podemos chamar de pacote de produtos, e um vetor de ofertas T que indica a disponibilidade máxima de cada um dos produtos. E como saída, nós temos uma precificação P, né, um preço para cada um desses produtos, e uma alocação X indicando que consumidor estará alocado a que pacote de produtos. E essa alocação ela tem que ser livre de inveja. Isso significa que cada consumidor vai estar maximamente satisfeito com a alocação que for atribuída a ele. E o objetivo do problema é maximizar a receita total, além de garantir essa satisfação, né, de cada um dos consumidores. A motivação desse problema é que empresas, né, que vendem produtos ou serviços, elas claramente querem maximizar suas receitas, e para isso é importante que elas levem em consideração as preferências dos consumidores nesse processo de decidir os preços dos seus produtos. Aqui eu trouxe uma ilustração para definir o problema assim, de uma maneira mais intuitiva. Então, considere aqui o conjunto C dos consumidores, o conjunto P dos produtos. Nós temos pacotes de produtos que pode ter apenas um produto ou mais de um. Uma das coisas que o problema quer definir é uma precificação P, né, um preço para cada produto, e nós temos que o preço de um pacote S é o somatório do preço de cada um dos produtos. Outra coisa que o problema quer definir é a alocação, né, indicar que consumidor estará alocado aqui pacote. E para isso acontecer, ele tem que estar, né, como a gente disse, maximamente satisfeito. Aí como isso ocorre? Cada consumidor ele tem o seu conjunto de demanda, que é composto por todos os pacotes que maximizam a utilidade para aquele consumidor. Essa utilidade ela é dada pela diferença entre a valoração que aquele consumidor dá para o pacote e o preço daquele pacote. Então, se um pacote está no conjunto de demanda daquele consumidor, é porque nós temos que o preço daquele pacote ele é, no máximo, né, a valoração. Então, sempre que um consumidor for alocado a um pacote, é porque o preço daquele pacote é não mais do que a valoração que ele atribui àquele pacote. Bom, aí nós temos algumas variantes na literatura, né? A de pacote unitário, nós temos apenas pacotes de tamanho 1. Na de demanda unitária, nós temos que cada consumidor vai ser alocado no máximo um pacote. E se nós juntarmos as duas variantes, né, pacote e demanda unitária, nós temos a variante que é mais estudada na literatura desse problema, que é onde cada consumidor quer adquirir no máximo um produto. Nós temos a alocação de múltiplos pacotes para cada consumidor. No que diz respeito à oferta, ela pode ser ilimitada, onde não há um limite, né, na oferta de cada produto. E a variante que nós vamos abordar é de consumidores decididos, onde cada consumidor C ele tem interesse em apenas um pacote específico SC. E VC é a valoração que ele dá para aquele pacote, né, o preço máximo que ele pagaria por ele. Falando um pouco da complexidade, no trabalho de Guruswamy, de 2005, ele provou que a variante de demanda e pacote unitário é APX difícil, mesmo nas seguintes restrições, né, se houver oferta ilimitada de cada produto e se cada consumidor tem valorações iguais. E ele também provou no mesmo trabalho que a variante de consumidores decididos também é APX difícil, mesmo nessas restrições de oferta ilimitada e nessas restrições sobre a valoração de cada consumidor e tamanho do pacote. Bom, na literatura nós temos alguns trabalhos que estudam a complexidade do PPLI e de suas variantes, como o do próprio Guruswamy, de Brist, 2008. Existem também algoritmos aproximativos na literatura, né, para esse problema, algoritmos heurísticos e também trabalhos que propõem formulações matemáticas, né. O trabalho de Hilforn, Chioda, Maikley-Bust e Fernandes, eles propõem formulações para o mesmo caso, que é o caso de pacote de demanda unitária e oferta ilimitada. Já nos trabalhos de Sabatier e de Freitas, o primeiro de 2018, ele foca no caso de demanda múltipla, né, a primeira formulação para esse caso de demanda múltipla e oferta limitada, e no de 2019 ele volta para aquelas formulações que já existem, né, para aquela mesma variante de pacote e demanda unitária, mas agora com uma oferta limitada. Para o caso de consumidores decididos, o trabalho de Bucari, de 2019, foi o primeiro a propor uma formulação, né, e também linearizações, desigualdades válidas, mas eles focaram no caso de oferta ilimitada, né, onde não existe a oferta, um número máximo de cópias de cada um dos produtos. E aqui nós vamos focar nessa variante de consumidores decididos, mas com oferta limitada. Agora eu vou apresentar a formulação proposta para essa variante, né? Então, vamos considerar as seguintes entradas. Nós temos um conjunto C de N consumidores, né? Um conjunto P de N produtos. PP é a oferta máxima de produtos do tipo P. SC é o pacote que um consumidor C deseja adquirir.
E VC é aquela valoração que eu falei que ele atribui para aquele pacote, né, o valor máximo que ele pagaria. E MC é o limite superior para o preço do pacote SC. A gente não trouxe aqui o valor exato de MC, né, com a prova, mas por questões de tempo. E também para essa formulação, nós temos 3 variáveis de decisão. P de P representando o preço de cada produto P, né, a precificação. XC é uma variável binária, indicando se aquele consumidor C é alocado ou não ao pacote SC. E a variável ZC, ela representa o preço pago pelo consumidor C. Essa variável ela foi introduzida para linearizar o produto que nós tínhamos de x por π na nossa formulação quadrática. Aqui na função objetivo, nós queremos maximizar a receita total. Nessa primeira restrição é a restrição de oferta, né, que diz que cada um dos produtos ele tem aquele limite máximo, né, de TP unidades. E essas demais restrições, elas querem garantir 2 coisas. Primeiro, o valor correto de ZC, que deve ser o quê? Se XC for 1, ou seja, se ele é alocado ao pacote, então ZC é o preço pago por ele, né, deve ser o preço do pacote SC. Caso contrário, se XC for 0, ZC também é 0, porque ele não é alocado a nada. Além de garantir isso, essas restrições também garantem que, quando o XC é 1, ele é alocado ao pacote SC, então o preço daquele pacote é menor ou igual que VC, né? E caso contrário, é maior ou igual, para garantir aquela questão de ser livre de inveja. E aqui nós temos as restrições de integralidade. Agora falando dos resultados que nós obtivemos para essa formulação. Nós implementamos ela na linguagem de programação Python, na sua versão 3.7. Nós utilizamos o resolvedor Cplex, na versão 12.10, o software matemático SageMath, na versão 9.1, e os experimentos eles foram realizados numa máquina, né, com processador Intel Core i5 de 10ª geração, 64 GB de memória RAM e sistema operacional Linux Manjaro. Nós pegamos as instâncias da literatura no trabalho de Bucari, que era do consumidores decidido, mas com oferta ilimitada, aí nós adaptamos essas instâncias, né, para nossa variante, né, para considerar as restrições de oferta, e assim nós geramos um total de 1.350 instâncias, variando os parâmetros. Número de consumidores N, 25, 50, 75, o N é o número de produtos, M, número de consumidores, D, a densidade de um pacote S, sendo essa densidade, né, o total de produtos naquele pacote sobre o número total de produtos na instância. E nós introduzimos esse parâmetro, né, que não tinha, que é o parâmetro T, que é a porcentagem do número de unidades demandadas de um produto. E para cada combinação desses parâmetros, nós geramos 10 instâncias aleatórias, e também as valorações dos consumidores foram criadas de forma aleatória e uniforme entre 1 e 1000. Nos experimentos, nós colocamos um limite de memória de 55 GB e, através dos resultados, nós percebemos que aquelas instâncias fáceis de resolver são as que têm um número de produtos maior que o número de consumidores, né? N maior que M. E isso foi independente dos outros parâmetros D e T. Bom, e das 1.350 instâncias, 251 nós não conseguimos resolver na otimalidade, pois tiveram estouro de memória. Entre essas instâncias foram as que nós tivemos 25 produtos e 150 consumidores, e também 50 e 75 produtos junto com 100 e 150 consumidores. Aí, já para essas instâncias que foram difíceis de resolver, nós percebemos que, à medida que a densidade D do pacote crescia, a instância também ficava mais difícil. Aqui são apenas 2 gráficos, né, mostrando esses resultados que eu acabei de mencionar, onde nós temos que essas instâncias que têm um maior tempo de resolução são as que M é maior que N, e essa diferença é grande, e elas têm também um certo gap, justamente por não terem sido resolvidas na otimalidade. Bom, aqui estão algumas referências utilizadas no trabalho, e é isso. Obrigada. Obrigado, Marília. Parabéns, excelente apresentação. Obrigada. Pelo pouco tempo, né, você apresentou direitinho o problema e a sua formulação, parabéns. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta? Levante a mão ou fale. Bom, eu tenho só... Alguém ia falar? Bom, eu tenho só uma pergunta, na verdade é mais uma curiosidade, Marília. Você falou na apresentação que teve algumas instâncias que deu estouro de memória, né?
Isso. A execução que você fez foi uma instância por vez ou você executou vários threads para ser mais rápido? Assim, só por curiosidade, assim, porque o limite máximo é de 50 GB, né? Foi Aí dá 55. estouro de memória, eu fiquei, meu Deus do céu. Sim. Eu executei na sequencial uma instância por vez, mas para cada instância eu tive que gerar uma threadzinha específica para gerar ela. Justamente porque antes estava dando estouro de memória mesmo sem eu fazer isso. Mesmo para instâncias que não dariam estouro de memória, né? Digamos assim. Então, ou seja, nesse estouro de memória foi porque usou os 55 GB de... Sim. Legal. Mais alguém tem uma pergunta? Temos. Bom, só tenho que agradecer a Marília, mais uma vez, pelo trabalho, pela apresentação. O Manuel também, né? Parabéns a vocês. Está com um programa bem interessante mesmo. Obrigada. Vou parar aqui. Tá certo. Então, o Jonathan tá aí? O Jonathan Matias? Tô sim. Vocês conseguem me escutar? Jonathan. Sim, perfeitamente. Pode apresentar aí, Ok, posso... a apresentação. Ok. O Jonathan vai ser o segundo a apresentar o trabalho dele, com o Manuel Campelo. Aqui vai ser a sessão do Manuel, né? Dos 6 trabalhos, 3 são com ele, né? Vocês conseguem ver minha apresentação? Sim. Pronto, Jonathan. Pode começar, todo seu, viu? Tá, ok, obrigado. O resultado que eu vou apresentar aqui faz parte da minha dissertação de mestrado que eu desenvolvi foi orientada pelo professor Manuel Campelo e esse resultado trata de um problema que eu vou chamar aqui de problema de fluxo de mínimo grau máximo, certo? Nesse problema, a entrada é uma rede, N. Nessa rede, além do conjunto de nós e arcos, tem uma função de capacidade sobre os arcos, que associa um valor inteiro não negativo, infinito, para cada arco, e uma função de demanda sobre os nós da rede. Essa função de demanda é definida da seguinte forma: nós destacamos um nó de destino, T, e nós consideramos a demanda de todos os nós diferentes de T maior ou igual a zero. Aqui eu não escrevi, mas essas demandas são valores inteiros, certo? Maior ou igual a zero. E a demanda de T é igual a menos B de N. B de N aqui é a soma de todos os nós diferentes de T. A soma da demanda de todos os nós diferentes de T. Okay? E a gente vai chamar um nó de origem se a demanda desse nó for maior que zero. A ideia aqui, nessa rede, é criar o que a gente chama de fluxo viável. Um fluxo viável é um envio toda a demanda dos nós de origem até o nó de destino através da rede. Ou mais formalmente, é uma função φ, que associa um valor inteiro não negativo sobre os arcos, e essa função respeita duas restrições: a função de conservação de fluxo, que diz que a quantidade de fluxo saindo de um nó menos a quantidade de fluxo entrando é igual à demanda do nó, e a função de capacidade, que diz que a quantidade de fluxo passando por um arco é, no máximo, a capacidade desse arco, certo? A gente vai denotar por φ de n aqui o conjunto de todos os fluxos viáveis. Eu vou definir mais 3 conceitos aqui que são necessários para definir o problema, depois eu defino o problema. O primeiro é o grau de fluxo, que para cada nó, o grau de fluxo desse nó é a quantidade de fluxo entrando, mais a quantidade de fluxo saindo desse nó. O grau de fluxo máximo, para um fluxo φ, que é o maior grau de fluxo de um nó da rede em um dado fluxo viável. E, por fim, o mínimo grau de fluxo máximo, que é definido sobre uma rede, que eu vou denotar aqui por delta de φ de n, que é o menor grau de fluxo máximo possível, dado um fluxo viável de uma rede n. Ok?
Então, agora a gente pode definir o problema. O problema, como eu já disse, eu vou chamar de problema de fluxo de mínimo grau máximo, ou abreviadamente PFMGM. Ele consiste em determinar um fluxo viável φ estrela, tal que o grau de fluxo máximo desse fluxo viável é o menor possível, certo? É igual ao mínimo grau de fluxo máximo. Aqui é um exemplo de instância do problema. Nessa instância você tem os nós V1 e V2 como nós de origem, cada um com demanda 3, e um nó T com demanda -6, e tem mais, os demais nós têm demanda 0, certo? Os valores próximos de cada um dos arcos é a capacidade do arco. Esse aqui é um exemplo de fluxo viável. Agora o valor próximo de cada arco representa a quantidade de fluxo passando por cada arco, e eu omiti os arcos que não estão passando fluxo, certo? Nesse fluxo viável, a quantidade de... o grau de fluxo máximo dele é 8 e se dá no nó V5. Vocês podem ver que tem 4 unidades de fluxo entrando, 4 unidades de fluxo saindo. Esse aqui é um fluxo viável melhor para essa rede, né? Que, na verdade, ele é um fluxo ótimo, fluxo viável ótimo para esse problema. E ele tem grau de fluxo máximo igual a 6. E esse grau de fluxo máximo se dá no nó de destino. Esse problema, na verdade, não o problema, mas o delta de φ de n foi inicialmente proposto como limite inferior, teórico, para um problema de coloração de fluxo, que é um problema muito relacionado a esse. Foi proposto inicialmente por um trabalho do professor Manuel Campeiro, em 2015, e esse problema, o PCF, que eu vou chamar aqui de PCF, abreviando, ele tem a complexidade computacional ainda em aberto, até hoje, para grafos gerais. Em alguns casos ele está resolvido. Um trabalho mais recente nosso, nós mostramos que também dá para extrair um limite superior para o PCF, utilizando o delta de φ de n. E nesse mesmo trabalho a gente propõe uma heurística para o problema de coloração de fluxo, utilizando uma solução ótima do PFMGM para compor uma solução viável do PCF, certo? No contexto do PCF, as capacidades dos arcos são infinitas, certo? E para todo arco V da rede, você sempre tem um arco VU presente na rede também, certo? Então são instâncias mais restritas. Mesmo para as instâncias do PCF, a complexidade nesse trabalho anterior não era conhecida, certo? A complexidade de calcular o delta de φ de n. A gente calculava ele e encontrava a solução, um fluxo viável ótimo, utilizando um modelo de programação inteira. Nesse trabalho, a gente apresenta um algoritmo polinomial que resolve esse problema, certo? E esse algoritmo, ele tem base em duas proposições. A primeira delimita o valor ótimo do problema, certo? Ele diz que o valor ótimo do problema está entre Bn e 2Bn. A segunda proposição era o seguinte: a gente define uma rede auxiliar, que a gente vai chamar aqui N de delta linha. Essa rede auxiliar é uma instância do problema de fluxo máximo, e a proposição diz, na verdade, essa rede auxiliar também é construída a partir da instância de entrada do problema e um valor inteiro delta linha. E a nossa proposição diz o seguinte: um fluxo máximo em n' tem valor Bn se somente se delta linha for maior ou igual ao valor ótimo do problema, certo? Então essa proposição dá uma ideia para a gente de como o algoritmo funciona. A gente quer, no algoritmo, encontrar o menor delta linha em que sua rede auxiliar, sua n de delta linha, admite um fluxo máximo de valor Bn, certo? E a primeira proposição diz o intervalo que a gente tem que procurar esse delta linha, certo?
a gente junta essas duas proposições, a ideia de que dá para fazer essa busca, acelerar essa busca, fazendo uma busca binária, em vez de fazer uma busca sequencial, delta valor por valor. E juntando todas essas ideias, a gente chega nesse resultado, que diz que uma solução para o PFMGM pode ser obtida em tempo O do número de vértices vezes o número de arestas, vezes o log de BN. Indo para as conclusões, bem, esse trabalho a gente propôs um método de resolução polinomial para o PFMGM, e esse método fornece uma maneira eficiente de calcular os limites inferiores e superiores para o PCF. Além disso, a gente consegue uma forma polinomial de resolver, a gente consegue garantir que nossa heurística proposta no trabalho de 2018 pode ser executada em tempo polinomial, certo? Existem certas classes de instâncias do PCF, lembre que o PCF tem capacidade infinita nos arcos, em que a busca do algoritmo pode se restringir a um intervalo entre Bn e Bn mais uma constante A, tá? Nesses casos, a execução do algoritmo, obviamente, cai para O do número de vértices vezes o número de arcos, certo? E uma pergunta que fica aberta é se existe mais casos como esse, principalmente para as instâncias mais gerais que nós estamos tratando, instâncias em que as capacidades dos arcos são restritas, certo? Essas foram as referências, e é isso. Obrigado. Parabéns, Jonathan, Obrigado. pela apresentação. Desculpe, eu não tinha te reconhecido na primeira vez que você começou a apresentar, ele reconheceu. Jonathan é direto lá do campus de Quixadá. Satisfação em ver, Jonathan, que a gente reconheceu a primeira vez assim. Fazendo mestrado aí no Fortaleza, com o Anal Campelo. Mais uma vez, parabéns pela apresentação e pelo trabalho, né? Estou vendo que você já tem publicação aí do seu trabalho de mestrado no Fluxo. Uhum. Alguém tem alguma pergunta? Não? Eu vou fazer uma pergunta, Jonas, também é uma pergunta de curiosidade, igual da que eu fiz com a Maria, né? Esse problema de vocês, ele saiu de um problema que você falou de coloração de fluxo, né? A minha curiosidade eu sei como é que é o problema de coloração de grafo, né? Você coloria os vértices ou as arestas, né? Eu fiquei curioso para saber como é que seria esse problema de coloração de fluxo. Tem muito a ver com o seu... tem a ver com o seu trabalho também, né? Como é que seria isso? Na verdade, eu trabalhei com esse problema, o problema de coloração também, de fluxo. Né? Isso aqui veio como foi motivado por ele, né? A gente trabalhou os dois em paralelo. Esse problema, na verdade, cada fluxo viável vai definir um multigrafo. A quantidade de fluxo passando nos arcos define a multiplicidade da aresta, sabe? Uhum. E os nós da rede são os vértices do multigrafo. E aí a ideia é que você colore esse multigrafo, certo? Você colore as arestas desse multigrafo. E você quer, na verdade, em vez de um fluxo como esse que a gente está tirando para esse problema, você quer um fluxo viável que fornece o multigrafo com o menor número de cores, que pode ser colorido com o menor número de cores possível. Percebe? É uma mistura de coloração de arestas com problema de fluxo em rede. Legal, bacana. Eu fiquei curioso, eu vi assim, nunca tinha ouvido falar. Assim. Legal o problema. Bacana. Jonathan, cada fluxo recebe uma cor, é isso? Cada fluxo recebe uma coloração. Cada fluxo tem um multigrafo associado, certo? E você vai colorir esse multigrafo, as arestas desse multigrafo. Não é cada fluxo tem uma cor, não, né? Porque... Não. Porque abreviou o nome, né? O nome dá essa impressão, mas... É porque tem um problema de coloração de partição que cada caminho recebe uma cor. Tem uma coisa desse tipo. Eu pensava que era a mesma coisa, mas deve ser diferente, né? Acho que sim. Cada caminho recebe uma cor. Acho que é diferente. É diferente, Vladimir. Porque cada arco que está mandando fluxo, na verdade, vai receber cor diferente, né? Arcos que incidem no mesmo vértice, que carregam aquele mesmo fluxo,
Por exemplo, um caminho você tinha que usar 2 cores. É porque a gente trabalhou com um problema aqui, era de cada caminho recebia uma cor e era problema para roteamento em redes ópticas. Aí cada caminho seria um caminho criado na rede para enviar dados, mas é diferente, totalmente diferente. Mas vem de um problema de telecomunicações esse, né? Você também. Você manda fluxo através de, eles chamam de rodadas. E aí você quer, as rodadas vão ser as cores, né? Porque tem interferência. Quando você, cada aresta um link entre os nós e elas têm interferência, você assume que tem interferência, por isso que as cores têm que ser diferentes, né? Entre os arestas incididos no mesmo nó. Bom, só fazer, não tem a ver com a apresentação, mas como o Jonathan falou, o Fábio falou, o Jonathan é ex-aluno de Xadá, né? Ele está fazendo comigo lá. E aí está voltando aí a Terra virtualmente. Fazendo doutorado. E eu não sei se você comentou, Jonathan, que esse trabalho acabou de ser aceito, né? É o primeiro trabalho dele que foi aceito em periódico. Foi. Então, parabéns. Na verdade, é uma extensão desse trabalho. Tem vários, mais alguns resultados, né, em conjunto. É aceito no Annals of Operation Research. Show de bola, pessoal. Mais uma vez, parabéns aí, o Jonathan, o Manuel. O próximo acho que não sei se é o Guilherme Matilde que vai apresentar. Fale agora. Sou eu, professor, que vou apresentar. Pronto. O Guilherme também, ele é... não, ele é aluno ainda, né, Guilherme? Sim, sou já aluno. Já está no mestrado. Desculpa. Não, ainda não, sou aluno. Beleza, pode apresentar aí. Só por curiosidade, Marília ainda está aí? Tu tá mestrado ou doutorado? Oi, eu estou no mestrado. Massa, legal. Fábio, a Marília é irmã do Luiz Alberto. É? É mesmo, olha aí. Você conhece muito bem. É de Russas, exatamente. A Marília Grécia do campus de Russas. Exatamente. Guilherme, pode apresentar, viu, Guilherme? Compartilhar, vai dizendo. Ok, professor. Tá apresentando aí? Isso, tá sim. Então é todo seu, Guilherme. Ok, obrigado. Bom dia, eu me chamo Guilherme. Esse trabalho, ele consiste de um apanhado do estudo desenvolvido por mim durante o projeto de iniciação científica, que foi orientado pelo professor Atílio, em que nós estudamos parâmetros de dominação e resultados clássicos associados a eles, e que possui o objetivo de inspecionar o número de dominação romana para uma classe específica de grafo. Então, eu vou mostrar alguns desses parâmetros estudados. O primeiro parâmetro é o conjunto dominante. Então, dado um grafo G, um conjunto de vértices onde S é um subconjunto dos elementos de G, ele é dito dominante, se todos os elementos de G ou eles estão em S, ou eles são adjacentes a pelo menos um elemento em S. Por exemplo, V1, V3 e V4, eles formam um conjunto dominante desse grafo. E no processo nós estamos interessados em determinar o menor conjunto dominante possível que um grafo pode ter, que no exemplo em questão é formado por V1 e a cardinalidade desse conjunto ela é dada por gama de G. Esse processo de sempre procurar encontrar um conjunto dominante mínimo, ele para um grafo arbitrário, ele é considerado um problema NP completo. E por conta dessa característica, o estudo de limitantes para esses parâmetros são motivados. Por exemplo, em 1962, Euler introduziu um limitante superior e inferior para esse parâmetro de dominação. Então, com o passar do tempo, outras variantes do conjunto dominante foram sendo introduzidas. Uma delas é o conjunto dominante independente, que foi introduzida em 1974, e que ela é definida a partir de um conjunto S, que ele é dito dominante independente,
se todo elemento, se S é tanto um conjunto dominante, e dados quaisquer dois elementos dentro de S, eles não são adjacentes. Por exemplo, V2, V5 e V4, eles formam um conjunto dominante independente desse grafo, e eles não possuem relação de adjacência entre si. E o menor conjunto dominante independente que eu posso formar em um grafo, a cardinalidade dele é denotada por I de G. E Berge, em 1973, ele introduziu um limitante inferior para esse parâmetro que correlaciona esse número de dominante independente com o número de dominação visto anteriormente. Uma outra variante do número de dominação é o conjunto dominante total, que ele consiste de um conjunto de vértices, onde ele é considerado dominante total se todos os elementos de G são adjacentes a pelo menos um elemento de S. E essa variante ela foi introduzida em 1980, e o menor conjunto dominante total que eu posso formar em um grafo G, a cardinalidade desse conjunto é denotada por gama T de G. Em 1979, também foram introduzidos limitantes inferiores e superiores para esse parâmetro de dominação. Uma outra variação da dominação em grafos é a dominação romana, que é o foco da nossa pesquisa. E esse conceito foi introduzido por meio de um artigo publicado em 1969, onde ele continha o seguinte problema. Durante o Império Romano no século III, Constantino, o imperador, ele detinha um poder de 8 estados, de maneira que, naturalmente, ele precisava defender de ataque de estrangeiros. Porém, ele possuía um número limitado de tropas. Então, ele procurava uma maneira de posicionar essas tropas a fim de defender todos os estados. Então, ele chegou na seguinte configuração. Ele posicionou 2 tropas em Roma, uma na Ásia e uma na Bretanha, de maneira com que, se um eventual ataque acontecesse em Constantinopla, por exemplo, ele conseguia deslocar uma tropa de Roma até Constantinopla, mas mesmo assim continuar com todos os estados defensíveis, seguros, na verdade, por conta da tropa estacionada em Roma. Então, motivado por esse problema, em 2004, foi introduzido o problema de dominação romana em grafos, que consiste basicamente de uma função que fornece rótulos para os elementos de um grafo, e que ela possui uma característica que é determinante e que define ela, na verdade. É que todo elemento que possui rótulo igual a 0, ele precisa ser adjacente a pelo menos um elemento de rótulo igual a 2. E nesse problema em questão, nós estamos interessados na soma dos rótulos fornecidos pela função para os elementos de G, que é dado pela soma da cardinalidade dos elementos de rótulo 1 mais 2 vezes os elementos de rótulo 2. Porém, não é qualquer soma que nos interessa, e sim a menor soma possível. E esse valor é denotado por gama R de G. Uma outra característica importante também que correlaciona esse parâmetro de dominação com o número de dominação visto anteriormente, no início, é que V1 e V2 é um conjunto dominante desse grafo. Bem, naturalmente existe um limitante inferior para o gama R de G, que é gama de G, e ele é demonstrado da seguinte forma. Seja F uma função de dominação de G de maneira com que ela tenha um peso mínimo. Então, V1 e V2 é um conjunto dominante de G. Então, nós temos que a união desses dois conjuntos é um limitante superior para o gama de G, e que a união desses dois conjuntos é igual à soma das suas cardinalidades menos a interseção entre esses dois conjuntos. Mas como a interseção desses dois conjuntos é vazia, resta só a soma das cardinalidades. E é fácil ver que isso se mantém, que isso é menor que esse valor, e que, por definição, essa soma é igual ao somatório dos rótulos fornecidos pela função de f. E como ela é mínima, então nós conseguimos verificar esse limitante inferior para o gama R de G. E ele também possui um limitante superior, que é igual a 2 gama de G. E é ilustrado assim. Dado um grafo qualquer, eu vou escolher vértices a fim de formar um conjunto dominante mínimo nele. Por exemplo, V1 e V6. Vou fornecer rótulos 2, de peso 2 para eles e 0 para os restantes. E para eu calcular o somatório dos rótulos para esse grafo em questão, basta multiplicar por 2 a cardinalidade do conjunto S, que, como eu disse aqui em cima, ele é mínimo. Então, a gente consegue também verificar esse limitante superior para esse parâmetro.
Então, o número de denominação romana, ele já é definido para algumas classes. Eu posso citar, por exemplo, o caminho e um ciclo, por exemplo. Mas o objetivo dessa pesquisa é investigar a dominação romana para grafos 3 regulares. E uma classe muito estudada na teoria dos grafos é a classe dos grafos dos Snerks, que o estudo inicial dele foi motivado pelo problema das 4 cores. Então, os Snerks são grafos conexos, 3 regulares, sem arestas de corte que não admitem uma coloração de arestas própria com 3 cores. E em 2020 foi determinado o gama para algumas classes dos Snerks, como o Snark de Flow, o Snark de Blanusa, de Goldenberg e o de Goldenberg torcidas. E em 2018 foi determinado o gama R para o Snark Flow. Então, levando em consideração esse contexto, nós chegamos na seguinte indagação: se era possível determinar o gama R de G para os Snarks de Goldenberg. Primeiro, essa classe do Snark de Goldenberg, ela é uma família infinita, formada por GL, onde GL é maior que 3 e ele é ímpar. E aqui nós temos 2 exemplos dos elementos dessa classe de grafos. E os demais elementos, eles podem ser formados através da replicação de um bloco chamado BI, e que eu replico ele a quantidade de vezes que for necessário para eu formar esse elemento. Por exemplo, o G3, ele possui 3 blocos BI, onde, dados 2 blocos consecutivos, eu vou ligar as arestas BI e a AI mais uma, GI e a F mais uma, e HI e HI mais um. E eu vou fazendo esse processo para os demais elementos até chegar no final. Quando eu chegar no final, eu vou adicionar uma aresta entre BI mais 2 e AI, entre GI mais 2 e FI, e HI mais 2 e HI. Assim eu consigo formar todos os elementos da família do grafo de Goldberg. Então, analisando o número de dominação romana para essa classe específica de grafos, nós conseguimos chegar nesse limitante superior, que ele consiste basicamente em 3 casos. O L, onde L, se L é congruente a 0 mod 3, o L é congruente a 1 mod 3, e o L é congruente a 2 mod 3. Então, durante essa inspeção do número de dominação romana nessa classe de grafos, nós conseguimos perceber que todos os elementos dessa classe, elas são formados a partir da composição de 3 blocos básicos, que é T3, que possui uma rotulação de tamanho 13, T4, que possui uma rotulação de tamanho 18, e T5 possui uma rotulação de tamanho 22. Esses vértices vermelhos, eles têm rótulo igual a 2, esse vértice azul, rótulo igual a 1, e esses vértices brancos, rótulo igual a 0. Porém, essa rotulação fornecida a esses blocos, que a composição deles formam todos os elementos do Snark de Goldenberg, ela é uma rotulação parcial, porque pode ser notado, como essas arestas aqui que foram destacadas, que elas não são adjacentes a nenhum elemento de rótulo 2. Porém, esse problema ele vai ser contornado a partir com que eu for unindo esses blocos a fim de formar os elementos do Snark de Goldenberg. Então, o primeiro caso, nós vamos analisar quando L é congruente a 0 mod 3. Então, é basicamente formado pelos elementos onde L é múltiplo de 3, e que nós formamos a partir do bloco T3, e nós vamos replicando esse bloco T3 a quantidade de vezes que for necessário. E a partir dessa construção, nós conseguimos esse limitante, que 13 é aquela rotulação que foi mostrada anteriormente para um bloco T3, e L sobre 3 é a quantidade de blocos T3 que vão ser necessários para montar o grafo em questão. Por exemplo, aqui é ilustrada a criação de G9. Eu vou adicionando arestas, que nem eu mostrei na construção do Snark de Goldenberg, e você pode notar também que esses vértices que não foram dominados anteriormente, aqueles estão sendo adjacentes aos elementos de rótulo 2 de grafos vizinhos, dos grafos vizinhos. Então, eu vou adicionando essas arestas e vou fazendo com que esses vértices vão sendo adjacentes a esses outros vértices de rótulo 2, e quando eu completar esse ciclo da maneira que eu fiz no Snark de Goldenberg, eu vou conseguir formar o G9, que é um elemento desse caso. O segundo caso é quando o L é congruente a 1 mod 3, que eu formo a partir de um bloco de tamanho 4, mais N vezes blocos de tamanho 3, e a mesma situação ocorre aqui, onde vértices que anteriormente não eram adjacentes a um elemento
de rótulo 2, eles tornam a C e consigo construir esses casos. E o terceiro caso é onde L é congruente a 2 mod 3, que eu construo a partir de um bloco de tamanho igual a 5 e N vezes blocos de tamanho igual a 3. Aqui eu estou mostrando a construção de 11, que é construída a partir de um bloco de tamanho 5 e 2 blocos de tamanho igual a 3. Então, realizando o mesmo processo feito anteriormente, eu consigo construir esse gráfico em questão. Então, durante esse trabalho foram estudados diversos parâmetros de dominação, como dominação total independente e a romana. Nós inspecionamos o número de dominação romana para os snarks de Vandenberg e encontramos o seguinte limitante superior. E nós pretendemos investigar o γ-R para outras classes de snark, de grafos snark. Aqui são algumas referências. E eu agradeço o programa PIBIC ao apoiar essa pesquisa. Massa, Guilherme. Parabéns aí pela apresentação e pelo trabalho, né? Alguém tem uma pergunta? Ainda temos tempo. Eu tenho uma perguntinha, mais ou menos. Pode fazer, Lucas. Parabéns pela apresentação, foi muito legal. Eu queria só saber uma coisa. Qual que é o número? Você sabe qual que é o número de dominação normal dessas snarks, para comparar? Você provou que o romano está entre gama e 2 gama, né? Sim. No caso dessas snarks aí, por exemplo, você provou que é 13L sobre 3, mas você sabe qual que é o número normal de dominação? Sim, eu vou colocar nesse gráfico. Dá a impressão que é uma coisa perto de 2, né? Porque parece construção. O número de dominação romana desses grafos, ele foi fornecido ele foi fornecido nesse trabalho feito pela Alessandra, e ele é igual a 12 ou 11 vezes L sobre 5. Onde L é esse índice do snark, por exemplo. Tá, 11 sobre 5. Pronto. Esse número aqui vai ser 11 vezes 13 sobre 5. O número de dominação, só a dominação para esse gráfico específico. Ele leva em consideração esse índice aqui. Ah, tá certo. Então, tudo bem. Então, perto de metade do outro, tá bom. E só uma coisa, para gráficos regulares no geral, vocês têm ideia se está mais perto de gama de 2 gama, não? Esse número? Ou vocês têm alguma conjectura, alguma coisa assim? Ainda não, a gente ainda está analisando os snarks. O primeiro foi o Goldberg, o segundo vai ser talvez Blanusa, e a gente tem outros em mente, mas ainda a gente não tem uma conjectura para saber como esse número de dominação se comporta nessas classes de grafos geral, não. Tá. Antes de ir para outras classes, a gente gostaria de achar limitantes inferiores, que é um trabalho que a gente imagina que vai ser bem complicado. Mas só voltando à tua pergunta, Lucas, o único snark de Goldberg que a gente acha que alcança o limite que você falou, né, de 2 vezes gama, é o G5. O nosso limitante que a gente achou, ele é menor que 2 vezes. Um pouco menor, né? É 4 e pouco, sim. Para todos os demais. É verdade. Uhum. Então, acabou de tentar, pessoal, desculpe. Mas agradeço aí, Lucas, pelas perguntas, tá, Lucas? Uhum. Valeu. Mais uma vez, parabéns, Guilherme, pela apresentação e pelo trabalho. Bom, agora, pessoal, eu vou apresentar aqui, só um minutinho. Só um instante. Estou acompanhando aqui, mas... Vocês me digam se já está aparecendo aí, por favor. Sim. Vocês estão vendo? Vamos dar um feedback aqui, por favor. Sim, sim. Não, né? Pronto. Deixa eu só ver. Eu acho que é o Paulo Matias, né? Paulo Matias está aí, tá? Paulo Matias. Ou alguém da... Paulo Matias, pronto. Eu tô, qualquer coisa, mas o Paulo tem também. E o Lucas também. Pronto, perfeito. A apresentação do Paulo Matias, ele está gravado, eu vou apresentar aqui e depois, qualquer coisa, ele... É bom da gravação que eu já sei quanto é que vai parar, não preciso colocar o cronômetro aqui, né? Bom, vou apresentar aqui, tá, pessoal?
Fábio, se tu tiver com fone, não vai sair. Tá sem som, Fábio. Ops, peraí. Se tu tiver com fone, não sai não. Peraí, deixa eu desligar meu aqui, só um instante. Essa é só instante, verdade. Um minutinho. Vou botar aqui o microfone perto aqui. Olá pessoal, eu sou o Paulo Matias e vou falar do artigo cujo título é Proper Edge Colorings of Complete Graphs Without Repeated Travels. Foi feita colaboração com Fábio Botter, Lucas Colucci, Guilherme Mota, Roberto Parente e Matheus Seco. Pois bem, nós estudamos nele colorações de arestas de grafos completos, tentando evitar alguns padrões específicos, alguns subgrafos específicos. E uma coloração de arestas, ela é própria para qualquer par de arestas, né, que possuem um vértice em comum, elas recebem cores distintas, diferentes. Além disso, né, dado uma coloração de um grafo completo KN, a gente chama de repetição de um grafo H dentro do KN, como um par de cópias isomorfas de H, que preserve, né, as cores nas arestas. Vamos ver o que seria, então, uma repetição. Um exemplo. Aqui nós colorimos com 5 cores, né, fizemos a coloração própria do K6 e construímos várias pares de cópias, né, várias repetições. Por exemplo, o triângulo 1, 2, 3, cores verde, laranja e azul, vai se repetir no triângulo 4, 5, 6, mesmas cores. E podemos repetir isso, né, em relação, colocando o vértice 1 como central, né, os triângulos que ele gera com os lados, digamos assim, desse pentágono, vai ter um outro triângulo de junto com as mesmas cores. Então, são várias repetições de triângulo. E Collin e Chonkin, no ano passado, 2020, criaram o seguinte conceito, que é dados inteiros N e K maiores do que 2. E H, um grafo fixo, né, trivialmente não vazio. O número que eles chamam de FK de NH é o menor C, sendo C o número de cores em que uma coloração própria de arestas com C cores de um grafo completo KN não tenha K repetições do H vértices disjuntas. Então, queremos o menor número de cores em que eu consiga fazer uma coloração própria do completo sem K repetições disjuntas nos vértices, repetições do grafo H. E, olhando esse número como uma função, ele cresce, né, de maneira monotônica no valor do N, né, então eu preciso de mais cores se eu aumentar o meu completo, e decresce, né, de maneira monótona, depende de quantas repetições eu quero e de qual é o tamanho desse subgrafo H que eu estou olhando. E, né, podemos ler esse número de que, como são colorações próprias, eu preciso de pelo menos N menos 1 cores. E para o caso trivial do H ser um K2, né, um grafo que é apenas uma aresta, né, o limite superior vai ser N escolhe 2. Pois bem, nós vamos estudar esse número para duas repetições, né, duas cópias, e triângulos. E o Collin e Chonkin, no mesmo artigo, né, faz uma construção de que para triângulos e o N ímpar, né, duas repetições, duas cópias, bastam N cores. E isso, né, vai gerar, né, como um ímpar sucessor de um número par, de um N par, vou gastar pelo menos até N mais uma cores por caso par, N par. Mas eles não provam o valor exato dos pares. E deixam isso como um problema aberto. Então, o caso N par, contar quantas cores eu vou evitar dois triângulos disjuntos em vértices, está aberto em ser N menos 1, N ou N mais 1. Decidir esse valor exato. E nossos resultados desse artigo
é justamente calcular esse valor para valores pequenos, né, pares pequenos até o número 12, e damos uma construção de infinitos inteiros, que vai ser n-1. Vamos lá. No primeiro caso, né, o primeiro par interessante seria o 4, mas ele só são 4 vértices, então não vai ter 2 triângulos disjuntos, então qualquer coloração própria com 3 cores já dá conta. E mostramos no artigo, né, com 2 teoremas construtivos, de que para o K6 e para o K8, né, eu vou usar uma cor a mais, né, N mais 1. Então, 7 cores para o K6, 9 cores para o K8, né, evitando 2 triângulos repetidos em cores. E como que fizemos isso, né? A ideia da demonstração foi uma demonstração por absurdo que, usando uma coloração, né, de 6 cores para o K6 e de 8 cores para o K8, né, de um jeito mais geral possível, começávamos pintando, né, as arestas, as classes de cores cheias, né, que usavam matching máximo do completo, né, tendo coleção própria, e abrindo nos casos subsequentes, obtínhamos triângulos repetidos, né, disjuntos, o que daria a contradição de que não é possível usar com n cores e exigir n mais 1 cores. No caso n igual a 12, nós reduzimos o problema para o formato SAT, usamos um solver e calculamos que com 12 cores, né, rodamos, né, bastante, com 12 cores, né, geramos a seguinte coloração, que é possível evitar repetições de triângulos no K12 com 12 cores. E o último teorema, teorema 3, os pares o número par n da forma 3 elevado a t mais 1, sendo t um número positivo, vai usar n menos 1 cores. Então a construção, né, foi a seguinte, né, a gente pega um vértice fixado ali, U, e os outros 3 elevado a t vértices, né, descrevemos eles como uma tupla no Z3, né? As Z3 são as entradas 0, 1 e 2. E definimos a seguinte coloração de arestas, né? Usando um truque algébrico, de que se um dos vértices da aresta for U, a gente usa essa multiplicaçãozinha nas entradas da tupla. E se não tiver o U, a gente faz uma operação, uma soma, né? Soma congruência módulo 3. E eles não vão ter triângulos repetidos, porque senão vai acabar repetindo vértices. Então não vai ser disjunto por uma questão algébrica, fazendo as continhas. E é isso, pessoal. Temos essa tabela de resultados até então, né, para os casos pequenos. Em azul, destaquei os resultados do teorema 3, né, também que é infinito, 3 elevado a t mais 1. Os casos pequenos. E o curioso é de que alguns deu n mais 1, outros deu n menos 1, que veio do teorema 3. O caso 12 deu n, né, 12, K12 de 12 cores. E fica a questão em aberto de que, será que esse comportamento, né, alternante, né, que varia, né, entre n menos 1, n e n mais 1, vai se manter para valores maiores de n, né? Quais famílias, né, qual é a cara dela? Seria uma demonstração algébrica? Detalhe aqui, por caso K14, nós tentamos rodar, o programa demorava muito, não parava, basicamente. E se for fazer uma prova construtiva na mão, dava muitos casos e ficava difícil deixar geral a demonstração. E é isso, pessoal. Agradeço a atenção de vocês e vamos para as perguntas. Agradeço aí ao Paulo Matias, né, pela apresentação. Alguém tem alguma pergunta? Obrigado. Vocês conseguiram ouvir direitinho, o áudio tá legal, né? Não peguei o áudio do meu notebook, mas... Paulo Matias, só para... você é aluno de mestrado, doutorado? Eu estou no doutorado agora. Legal. Eu sou aluno do Guilherme Mota, que está no artigo também.
Então, assim, Paulo Batia, parabéns pela apresentação, tá? Lá na Universidade ABC, né? A gente falou do Guilherme, né? Aham. Eu sou do ABC, da filial do ABC. Agora ele tá na USP, mas... Ah, sim. Ah, ele tá na USP, verdade, né? Bacana. Então, Paulo, agradeço aí mais uma vez a apresentação. Parabéns. E eu vou aqui agora para o próximo. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Só um instante, pessoal. É o Atílio e o Robert. Robert, você pode compartilhar. Ouviu, Robert? Ah, tá aqui. Vocês estão vendo minha tela? Tudo certo? Sim, Robert, sim. Direitinho. Vou iniciar. Boa tarde, pessoal. Meu nome é José Robert, sou aluno de mestrado do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará. Juntamente com o professor Atílio Gomes, desenvolvemos um trabalho que tem como título L2 em rotulação de grafos subcúbicos. Uma L2 em rotulação, em um grafo G, consiste em uma função que atribui um rótulo para cada vértice do grafo. Só que tem algumas restrições. Os rótulos atribuídos a vértices adjacentes precisam ter uma diferença absoluta maior ou igual a 2. E rótulos atribuídos a vértice à distância 2 precisam ser distintos. Se alguma dessas regras não forem atendidas, a gente diz que tem uma geração de conflito. O span de um L2 em uma rotulação é o maior inteiro K utilizado. No caso dessa rotulação aqui, essa L2 em uma rotulação seria 6. Um L2 em uma rotulação é dita ótima se possui o menor span possível. E o span dessa rotulação é denominado número lambda, denotado por lambda G. O problema da L2 em uma rotulação foi introduzido por Griggs e foi motivado pelo problema de atribuição de frequência do transmissor. Então, considere que você tem transmissores e quer atribuir frequências a esses transmissores. Porém, transmissores próximos não podem receber a mesma frequência ou frequência semelhante, pois isso pode causar interferência. Então, esse problema aí pode ser facilmente modelado com uma L2.1. Griggs e Ellis determinado o parâmetro número lambda para famílias clássicas de grafos, caminhos, círculos, entre outros. E baseado nos resultados obtidos, eles conjecturaram que para grafos em geral, o número lambda é menor ou igual que o grau máximo ao quadrado. Porém, essa conjectura continua aberta para grafos em geral. Então, nesse trabalho, a gente estuda uma família de grafos específicos, né, que é os grafos subcúbicos. Um grafo G é dito subcúbico quando o grau máximo dele é 3. Um grafo é dito subcúbico sem vértice adjacente grau máximo, todo vértice de grau máximo, ou seja, todo vértice de grau 3, está em distância pelo menos 2. Esse aqui é um exemplo de grafo subcúbico sem vértice adjacente, que a gente vai chamar de grafo gama, onde a gente pode ver que todos os vértices em vermelho de grau 3 estão, não são adjacentes entre si. Em um trabalho recente, a gente provou que se já é um grafo subcúbico sem vértice adjacente grau máximo, então o número lambda é menor ou igual a 8, provando a conjectura de Griggs e Ellis. Além disso, a gente provou que se esses vértices de grau máximo estão a distância diferente de 3, a gente consegue baixar esse limitante para 7. Baseado nos resultados que a gente obteve nesse trabalho, a gente propôs a conjectura que, com exceção do grafo gama, que precisa de span 6, todos os demais grafos subcúbicos sem vértice adjacente grau máximo possuem número lambda menor ou igual a 5. Nesse trabalho, a gente se atentou a trabalhar com o seguinte teorema. Se G é um grafo subcúbico, onde os vértices de grau máximo estão em distância pelo menos 3 um do outro, então o número lambda é menor ou igual a 5. Para isso, a gente vai rotular alguns vértices iniciais para ir para a demonstração em si, né? Então, a gente vai construir uma L2 de rotulação F para esse grafo específico, só para demonstrar esse passo.
Então, inicialmente a gente vai atribuir o rótulo 0 a todos os vestes de grau máximo. Observe que todos os vestes estão em distância pelo menos 3, então não existe geração de conflito. Falta a gente rotular os vestes de grau 1 e 2. Nesse passo, a gente vai querer rotular os vestes adjacentes aos vestes de grau 3. Então, CGH é uma cópia do grafo G. Então, a gente vai considerar caminhos que tem extremos, vestes de grau 3 e vestes internos de grau 2. Então, no caso desse grafo, a gente tem dois caminhos desse tipo, né? Esses dois que estão marcados. A gente vai remover os vestes mais internos, né? Porque a gente quer ficar simplesmente com os vestes adjacentes aos vestes de grau 3. A gente vai remover e adicionar e conectar por meio de uma aresta esses vestes. Agora a gente vai remover os vestes de grau 3 e conectar esses vestes que eram adjacentes a ele por meio de 3 arestas. A gente vai remover os vestes de grau 3 e adicionar aresta. Note que o grau máximo de H continua sendo 3. Além disso, o H ele não é isomorfo a um grafo completo e também não é isomorfo a um ciclo limpo. Logo, pelo teorema de Brooks, existe uma coloração própria de vértices de H com exatamente 3 cores. Então, CGH, essa coloração própria, que usa os rótulos 2, 4 e 5. Então, aqui, a coloração própria. Então, a gente vai utilizar esses rótulos no grafo original. Note que a rotulação inicial dos vestes de grau 3 continua válida, porque todos os rótulos que eu inseri agora são maiores ou iguais a 2. A gente deve rotular os demais vestes do grafo que não foram rotulados e também resolver possíveis conflitos que podem ter sido gerados. Para isso, a gente vai considerar caminhos, novamente, onde os vestes extremos sejam vestes de grau 3, os vestes internos sejam todos de grau 2. Observe que os vestes X1 e Xn, que são adjacentes aos vestes de grau 3, eles já foram rotulados, né, pela construção da nossa prova. E, além disso, por conta de ser uma coloração, o X1 e o Xn que existiam uma aresta entre eles são distintos, né? É diferente. Sem perder generalidade, a gente vai considerar que o rótulo atribuído ao veste X1 é menor que o rótulo atribuído ao veste Xn. A gente vai rotular todos esses caminhos através de 8 etapas. Né? Na primeira etapa, a gente vai rotular caminhos de comprimento 3. Observe que esses dois vestes já foram rotulados, né? Porém, se o rótulo atribuído a X1 foi 4 e o rótulo atribuído a X2 foi 5, a gente tem um conflito. Né? Então, para resolver esse conflito, a gente vai atribuir o rótulo 3 ao veste X1. Na etapa 2, a gente vai rotular todos os caminhos de comprimento 4, onde o rótulo atribuído a X3 foi 4. Como o rótulo atribuído a X1 é menor que o rótulo atribuído a X3, então a única opção é que o rótulo atribuído a X1 seja 2. Nesse caso, a gente vai fazer o rótulo atribuído atribuir 5 ao veste 2 e 3 ao veste X3. Né? Então, observe que, nesse momento, não gerou conflito com esses demais vestes aqui, que a gente não está olhando. Porque, pela construção do algoritmo da prova, a gente está trocando os rótulos 4 pelos rótulos 3 quando gera conflito. Então, na etapa 3, a gente vai rotular todos os caminhos P, tem comprimento 4, e que o rótulo atribuído a X3 não foi 4. Então, como o rótulo atribuído a X1 é menor que o rótulo atribuído a X3, o rótulo atribuído a X3 é diferente de 4, então a única opção é que o rótulo atribuído a X3 seja 5. E aí a gente vai dividir essa etapa em dois casos, né? Quando o rótulo atribuído a X1 for 2 e o rótulo atribuído a X1 foi 4. No caso 1, a gente vai observar os rótulos atribuídos a esses dois outros vestes. Observe que esse conjunto de rótulos atribuídos a esses dois vestes ou vai ser 4, 5 ou 3, 5. Então, sempre vai existir um rótulo ou 3 ou 4 que a gente pode atribuir a X1 e a gente atribuir X2, o rótulo 1 a X2. Né? Então, e não sem geração de conflito. No caso 2, a gente vai simplesmente atribuir
2 ao vértice X2. Aqui são as demais etapas da demonstração, foi omitidas, né, por conta do tempo. Ao final das etapas, a gente tem que todo vértice recebeu um rótulo menor ou igual a 5, então o número lambda é menor ou igual a 5, provando o nosso teorema. Neste trabalho, a gente provou que todo grau subgrupo G, quase qualquer dois vértices grau máximo que estão à distância pelo menos 3, possui número lambda menor ou igual a 5. Ou seja, a gente provou a nossa conjectura para essa subclasse. Resultados mais recentes, a gente conseguiu baixar o limitante, que a gente tinha provado de C8, a gente conseguiu diminuir esse cara para 7, também conseguimos provar algumas conjecturas para grafos 3 regulares, especificamente os grafos SNARKs, né? Aqui as nossas referências. A gente gostaria de agradecer a Prograde e ao CNPq pelo apoio financeiro e obrigado pela atenção. Parabéns, Robert, pela apresentação e pelo trabalho, né, com Atílio. Parabéns, Atílio, também. Alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma perguntinha Pode fazer. Bem simples. Nesse caso aí, que a distância tem pelo menos 3, tem uma construção que mostra que 5 é o melhor possível? Ou tem chance de ser até menor do que isso? Como é? Sim. Quando a distância é maior que 3, né? A gente não mostrou o limite inferior, né? A gente só mostrou o superior. Mas tem alguma chance? Alguns casos o limite não é apertado, né? Acho que é essa a pergunta. Não, existe alguma construção que realmente precisa de usar as cores de 0 a 5? Ou não? Isso que eu queria entender. A gente não viu isso, Lucas, para ser sincero. De repente... assim, se você se restringir só a esse 3, se você aumentar mais, a gente achou umas com 4. Mas para essa classe específica da apresentação do Robert, eu não sei dizer, não sei se o Robert viu algum. Não. Eu não procurei assim para ver se realmente o limite era apertado, mas eu acredito que não. Eu tenho uma perguntinha rápida, se possível. Pode fazer, Júlio. Obrigado pela apresentação, foi bacana. Só a conjectura que passou rápido, eu não tive tempo de... Então, vocês não têm vértice de grau 3 adjacentes, vocês conjecturam que é no máximo 5 a menos de um K4 subdividido, é isso? Uhum. Isso. Com exceção desse grafo aqui, todos os outros subgrupos sem vértice adjacente de grau máximo, eles possuem número lambda menor ou igual a 5. Certo. E vocês, em algum momento, brincaram com descarga? Tentaram usar descarga para provar essas coisas? Não. Não, Júlio. Não. Porque é uma ferramenta bacana. Eu tenho trabalhado há alguns anos com coloração backbone, que na verdade é uma generalização desse L21. E alguns dos resultados um pouco mais fáceis que a gente conseguiu foi apelando para a descarga. Então fica a sugestão de vocês tentarem usar, porque com frequência é útil, assim com frequência dá resultado. Tá, eu não sei muito bem da técnica, mas me diz uma coisa, Júlio. Só para planares ou não planares dá para usar também? Dá para usar também, é mais fácil na classe de planares, porque você usa Euler para chegar às suas contradições, mas não se restringe a isso, né? Vocês têm restrição de grau, então vocês podem tentar descarregar só com a informação de que o grau é limitado a 3 e usar a fórmula de soma de graus para tentar chegar a contradições. Mas, enfim, normalmente é mais, assim, é usado com mais frequência em planares, mas não exclusivamente. A ideia é geral, né? Você coloca cargas e redistribui num possível contra-exemplo minimal e chega a alguma contradição porque as cargas mudaram, né? Então, se você tiver como avaliar as cargas inicialmente em função da soma dos graus e dizer, olha, no final as cargas mudaram, eu descarreguei, as cargas mudaram, então o seu contra-exemplo não existe. Essa é a ideia geral da técnica, né? E aí essa contradição nos graus é bacana, é fácil você montar a contradição quando você tem a fórmula de Euler de grafos planares, porque você combina, né, grau de vértice, grau de face com fórmula de Euler, lhe dá a parte do trabalho, mas você não precisa, você pode montar a sua
suas cargas em função do número de vértices e achar a contradição em função do número de vértices, assim, depois de descarregar, etc. Beleza? Bacana o trabalho, valeu. Beleza. Parabéns, Robert Chatillo, mais uma vez. O Robert já egressa lá de Quixadá também, está no mestrado em Fortaleza, né, com o Manel Campelo, apesar de o trabalho não ser com o Manel, mas é aluno do Manel, então, como falei, essa sessão aqui é toda em dedicação ao Manel Campelo. Deixa o Pedro Jorge. Pedro, pode compartilhar, viu? Posso? Ok. Tá dando para ver a minha tela? Ainda não, está começando. Pronto, dá para ver aqui. Está todo seu, Jorge, pode começar, viu? Então, olá a todos, meu nome é Pedro Jorge Abreu Figueiredo, eu sou aluno de doutorado da Universidade Federal do Ceará, e hoje eu vou falar sobre o meu problema, que é sobre as propriedades do problema da floresta geradora acarrotulada. Bom, nesse problema a gente vai ter como entrada um grafo colorido em arestas e um inteiro positivo K, onde nós vamos ter um grafo simples e não direcionado, como vocês podem ver nessa imagem aqui, e a cada uma das arestas desse grafo, nós vamos ter um rótulo atribuído a essas arestas. Nas nossas imagens, as diferenças de cores servem só para fazer um contraste. Os nossos rótulos são as letras. Além disso, o nosso inteiro positivo K, ele varia de 1 até a quantidade máxima de rótulos que a gente possui nesse grafo. Bom, então, nesse problema, a gente quer encontrar uma floresta geradora cujas arestas possuem no máximo K rótulos distintos e seja mínima no número de componentes conexos. Por exemplo, para K igual a 2, com esse grafo de entrada aqui, nós vamos ter que uma solução seria uma solução conexa, utilizando no máximo 2 rótulos distintos, o rótulo C e E. Mas se nós tivermos K igual a 1, vejo então que uma solução seria utilizando no máximo o rótulo E, e possuiria um total de 3 componentes conexas com 0 e 2 sendo vértices isolados. Bom, um pouco de notação. A gente vai definir como FG de K é o conjunto de todas as florestas geradoras de G que possuem no máximo K rótulos distintos em suas arestas, W de G, o número de componentes conexas de G, e G induzido por um subconjunto de rótulos L' contido em L, como sendo um subgrafo gerador, onde as arestas desse grafo são justamente as arestas cujos rótulos pertencem a L'. Bom, então esse problema, FG KRG em K, consiste em encontrar uma floresta geradora, F estrela, pertencente a FG de K, tal que o número de componentes de F estrela seja menor ou igual ao número de componentes de F para todo F pertencente a FG de K. Esse problema ele foi definido por Cerulli em 2014, ele é um problema NP difícil, e além por ser uma generalização de outro problema muito importante, que é o problema da árvore geradora minimamente rotulada. Nesse problema, nós temos como entrada um grafo colorido em arestas, e nós queremos encontrar um subgrafo gerador utilizando a quantidade mínima de rótulos distintos, tal que ele seja conexo. Bom, ele propõe uma heurística gulosa, que é a MVCA, baseado na heurística gulosa MVCA que foi proposta para esse problema. Além disso, ele propõe algumas heurísticas para resolver esse problema, e também propõe um método exato enumerativo do tipo branching bound. Em 2015 e 2017, o Console produz alguns trabalhos focados em metaheurísticas, adicionando outras metaheurísticas como GRASP e VNS, principalmente duas variantes, int-VNS e core-VNS, as duas últimas tendo sido propostas para o EGMR. Em 2020, no SBPO, eu publiquei um trabalho baseado na minha dissertação, onde são propostos 2 modelos matemáticos, métodos de tipo branch cut para resolver esse problema, uma versão paralela do método enumerativo proposto por Cerulli. E além disso, vale ressaltar que esse trabalho ele foi apresentado também durante o 5º encontro de teoria da computação ETC 2020. Bom, algumas caracterizações do problema. Bom, FG, KRG e K equivalem a encontrar um subconjunto de rótulos L estrela contido em L, tal que esse subconjunto possui no máximo K rótulos distintos, e o número de componentes de G induzido por L estrela é menor ou igual ao número de componentes de G induzido por um subconjunto de rótulos L' contido em L, tal que esse conjunto possui no máximo K rótulos distintos. Isso vale porque F estrela pode ser gerado a partir de G induzido por L estrela em tempo polinomial via uma busca em profundidade. Além disso, para esse problema, a gente pode fixar o L estrela como sendo o mínimo entre K e a quantidade máxima de rótulos que a gente possui no nosso grafo, sem que haja perda da solução ótima.
Uma segunda caracterização que nós damos é o seguinte: F' é uma solução ótima para f de KRG em K, se e somente se F' pertence a Fg de K, e a quantidade de arestas de F' é maior ou igual à quantidade de arestas de qualquer outro F pertencente a Fg de K. Isso vale porque para florestas geradoras, a quantidade de componentes de F' é igual à quantidade de vértices menos a quantidade de arestas de F'. Bom, além disso, a gente também propõe uma extensão desse grafo, a gente chama de G+, onde nós vamos adicionar um vértice artificial, S, e nós vamos conectar esse vértice S a todos os vértices do nosso grafo de entrada, de tal forma que cada um desses vértices vai possuir agora um rótulo único no nosso novo grafo. Esses novos rótulos únicos, eles vão ser o conjunto C. Bom, então a terceira caracterização é que f de KR G em K equivale a encontrar um subgrafo gerador conexo G+, induzido por L' união C', com L' contido em L e C' contido em C, tal que a quantidade de rótulos distintos de L' seja menor ou igual a K e C' seja a quantidade de rótulos distintos de C' seja mínima. Bom, isso vale porque veja que para aquela nossa solução, onde K é igual a 1, onde nós temos 3 componentes conexos, para esse novo problema, a solução seria justamente conectar uma aresta a cada uma dessas componentes e assim utilizando um rótulo distinto para cada componente. Bom, falar um pouco sobre equivalência entre instâncias. Então, a gente vai definir como as componentes monocromáticas de um grafo como sendo, dado um grafo G induzido por um único rótulo, as componentes conexas desse grafo, elas vão ser as nossas componentes monocromáticas. Então, aqui nós temos uma componente monocromática e também os vértices isolados, eles também vão ser componentes monocromáticas. Então, a gente vai definir que um ciclo monocromático, C, ele é um ciclo tal que a quantidade de rótulos distintos que a gente possui nesse ciclo é igual a 1. Por exemplo, aqui nessa imagem, nós temos o ciclo 1, 4 e 5. Além disso, uma solução para FGKR ela pode ser vista como uma união de componentes monocromáticas de G. Se um G' contido em G é um subgrafo gerador livre de ciclo monocromático maximal em arestas, então toda solução ótima para FGKR G' em K é ótima para FGKR G em K. Não somente isso, mas se G e G' são dois GCAs com as mesmas componentes monocromáticas, então os problemas FGKR G e K, FGKR G' e K são equivalentes. Então, a partir daí, nós temos um novo fundamento, que é as transformações monocromáticas. A primeira vez que isso foi visto para esse tipo de problema foi por Crank-Wish, em 1998, e Silva, em 2018, para o AGMR. Você pode ver, se nós tivermos um ciclo monocromático, nós podemos quebrar esse ciclo. Mas, além disso, nós também podemos enraizar um vértice dessa componente monocromática e nós também podemos gerar uma clique. Então, nós vamos falar um pouquinho também sobre casos polinomiais. A gente se perguntou o quão difícil é o problema em relação a um K qualquer. Então, veja se o K foi igual a 1 ou se o K foi igual a 2, esse problema pode ser resolvido por uma busca. Além disso, se o nosso K foi igual à quantidade de rótulos do nosso grafo, essa solução é trivial, basta você retornar o grafo de entrada. Mas, se o nosso grafo de entrada ele é um grafo conexo, então veja que o AGMR ele retorna uma solução conexa utilizando a menor quantidade de cores possíveis. Então, essa solução conexa, ela vale para se você encontrar essa solução conexa, ela vale para todos os casos maiores do que K'. Porém, esse problema é NP difícil. Mas nós temos uma heurística gulosa, o MVCA, que nos dá uma solução conexa, e para todos os casos maiores do que K duas linhas, nós vamos ter uma solução em tempo polinomial. Além disso, nós sabemos o fator aproximativo entre o AGMR e o MVCA. Bom, então nós nos perguntamos se existem instâncias fáceis para esse problema. Então, suponha que nós vamos ordenar os nossos rótulos de tal forma que os primeiros rótulos são justamente os rótulos que possuem a maior quantidade de arestas no nosso grafo de entrada. Então, FGKR G em K é polinomial para todo K, tal que G induzido por C1 até CK, ele seja acíclico. Isso vale porque, observe que se F' é igual a G, induzido por C1 até CK, é um subgrafo gerador com até K cores e maior número possível de arestas, então a quantidade de arestas de F' é maior ou igual à quantidade de arestas de F para todo F pertencente a FG de K. Além disso, F' é uma floresta. Então, F' é uma solução ótima pela proposição 2. Não somente isso, mas veja que esse problema vai ser sempre polinomial para grafos acíclicos, não importando o tamanho de K. Então, para árvores e florestas, esse problema é polinomial. Então, nós começamos então a definir uma ideia do que seria uma cintura colorida de um grafo, denotada por GC de G. Então,
ele vai ser a menor número de cores distintas em um ciclo de G, ou mais infinito, caso o grafo seja cíclico. Então, veja que um limite trivial é que GC de G ele tem que ser menor ou igual à cintura do grafo. Então, como corolário, segue que FGK RGK é polinomial para todo K menor do que GC de G. Então, nós falamos um pouco das conclusões. Então, nós estudamos 3 caracterizações do problema que podem ser utilizadas no modelo matemático, e são, eu já utilizei no SBPO. Uma das caracterizações permite utilizar fundamentos já desenvolvidos para o problema da árvore geradora minimamente rotulada. Exploramos o conceito de equivalência por componentes monocromáticas, expandimos a noção de transformações monocromáticas, mostramos casos polinomiais tanto em função de K quanto em função do grafo de entrada, e relacionamos o FGKR com o problema em aberto de determinar GC de G. A ideias em aberto: estudar grafos bem estruturados, estudar transformações em componentes monocromáticas em grafos bem estruturados, e estudar melhor a complexidade do problema GC de G. E é só isso, e aqui são algumas referências. Parabéns, Pedro, pela apresentação, pelo trabalho. Você falou que era só isso, mas eu vi que vocês têm bastante coisa aí nesse trabalho, né? As conclusões eram bastante coisa. Parabéns. Trabalho com o Manel. Desculpa, você disse que era no início mestrado, doutorado? Eu sou aluno de doutorado atualmente, mas esse trabalho foi desenvolvido durante o meu mestrado, a minha dissertação. Foi, né? Parabéns, Pedro. Bacana mesmo. Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo aqui já está igual o Júlio, né? Doido para almoçar, né? Vocês estão todos... então, agradeço ao Pedro, tá, Pedro? Parabéns, mais uma vez, parabéns pelo trabalho, pela apresentação. Os resultados são bastante legais lá. E obrigado, mais uma vez. Bom, pessoal, agradeço a participação de todos que estavam aqui na nossa sessão técnica 1, né? Obrigado pelos apresentadores aqui, que fizeram a apresentação dos trabalhos, e a todos os que ficaram com a gente até aqui às 12h30, né? Todo mundo com mãe de fome, mas todo mundo aqui firme e forte até o final. Sobre o link do Discord, eu realmente não sei, mas eu acredito que a galera tá resolvendo isso, tá? Do porquê desse link tá inválido. Eu cliquei aqui também e deu o link válido, né? A galera já está resolvendo isso. Obrigada por avisar, gente. Vamos gerar um novo link, tá? Isso. Então, só tenho que agradecer mesmo e obrigado a todos. Então é isso. Obrigada, Fábio. Obrigada a todos, gente. Até mais tarde.